A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, estamos lendo o livro de Romanos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Se você desfrutar dessa leitura, dessa comunhão, compartilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você sente no seu coração que pode ser ajudada com essa palavra. Amém? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas. Por que te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro? Pois tu que julgas fazes o mesmo? E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Então aqui nós estamos vendo que no capítulo 1, Paulo ele compartilhou a santidade de Deus e mostrando como que o homem, quando vive em si mesmo, na sua carne, na sua mente, ele pratica todo tipo de pecados grosseiros. E aqui o que Paulo está dizendo, que muitos julgam essa situação, que isso é pecado, que fulano fez isso, fez aquilo, e ele mesmo faz, ele mesmo pratica. Então nós precisamos estar diante de Deus numa posição sempre de arrependimento e de nós reconhecermos as nossas fraquezas, os nossos pecados, e a gente pedir todo dia libertação para Deus daquelas fraquezas, para que a gente possa ajudar as outras pessoas, não julgando-as ou condenando-as, mas mostrando para ela um outro caminho, o caminho da vida, o caminho da bênção, aquilo que Deus faz com quem toma um outro caminho, que se arrepende daquelas práticas. Então Paulo está dizendo que aqueles que julgam, que ficam fazendo julgamentos e faz igual, é pior do que aquele que faz e ele assume aquilo que ele faz. Versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua bondade, paciência e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Está vendo? Então, quem plantar feijão, colhe feijão. E quem plantar arroz, colhe arroz. Então, um dia, todos vão receber das mãos de Deus a recompensa daquilo que fez por meio do corpo. Se nós usarmos o nosso corpo, que é a casa de Deus, onde Deus mora, se você já chamou Ele para morar dentro de você, e nós usarmos esse corpo para deixar o diabo fazer o que ele quer do nosso corpo, e nós praticarmos todos os tipos de pecados imorais, Deus vai nos recompensar, cada um de acordo com a plantação que fez pelo viver por meio do seu corpo. A saber, a vida eterna aos que com perseverança fazem o bem. Aí. E não tem um bem maior do que a gente viver em comunhão com Deus. Fazer o bem é a gente buscar Deus em primeiro lugar. Se a gente buscar Deus em primeiro lugar, Ele vai mudar o nosso caráter, Ele vai mudar o nosso viver, e isso também vai fazer bem para as outras pessoas que estão ao nosso redor. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram a glória e honra e a incorrupção, que é Deus. Mas indignação e ira. Lá em Apocalipse, o Senhor fala do cálice da ira, da cólera da ira de Deus. Isso é o que está para acontecer na face da terra. Será derramado o cálice da cólera da ira de Deus, a grande tribulação. E não pense que as pessoas que morreram também não vão receber o seu cálice, porque elas já estão recebendo. A palavra nos mostra que aquele que morre sem o Senhor, ele já está no Seol, que traduzido é inferno, um lugar de tormento, aguardando a ressurreição, para sair desse lugar de tormento e ir para um lugar pior ainda, chamado Lago de Fogo, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. E que os homens que viveram na sua perversidade serão colocados lá junto com o diabo. Mas indignação e ira aos que são contendenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. O que é ser obedientes, desobedientes à verdade? Jesus falou assim: eu sou o caminho à verdade. Então aquele que não obedece Deus dentro do coração está nessa situação de indignação e ira. Ao contrário, aqueles que obedecem desfrutam do quê? Da paz, da bênção do Senhor, da aprovação de Deus.
mas indignação e ira aos que são contendenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Assim como a verdade é Cristo, a iniquidade é Satanás, é o diabo, é a perversidade. O que eles vão receber quem seguir Satanás? Que acha que não vai dar nada hoje viver praticando todos os pecados imorais do capítulo 1 de Romanos. Olha aqui. O que vai receber? Tribulação. Da parte de Deus. Angústia. Sobre toda a alma do homem que faz o mal. Então nós sabemos que as pessoas que vivem na prática dos pecados que nós falamos no capítulo 1, qual é o primeiro resultado que acontece na vida da pessoa? Ela vai para a depressão. Está vendo? A depressão é um dos resultados da prática do viver do capítulo 1 de Romanos. Por quê? Porque quando a pessoa é jovem, ele acha que a carcaça, que o corpo exterior é muito bonito, então as pessoas gostam de se pintar, de se pentear, e faz tatuagem, e faz isso e faz aquilo, para que as outras pessoas achem ele bonito ou bonita. É verdade? E aí, para que isso dê resultado, as pessoas praticam todos os tipos de pecados imorais. Mas e quando vai ficando assim, ó, meio enrugado, cabelo branco, tá vendo? Aí a pessoa, ninguém mais, as coisas da carne que é exterior, as pessoas não querem mais. Quem que quer pegar uma prostituta toda assim? Quem quer pegar? Quem quer pegar uma pessoa que está toda já cheia de feridas por causa de enfermidades, de AIDS? Quem quer relacionar com essa pessoa? Aí a pessoa cai em si, de que ela pegou a juventude, a saúde dela e jogou no lixo para o diabo fazer o que queria. Aí o que acontece? Vem as primeiras doenças, que são as da alma. A depressão, a ansiedade, a angústia. Resultado do quê? Daquela prática de pecados. Imorais, usou o seu corpo quando era bonitinho, que parecia um chuchuzinho. Mas o chuchu não, o chuchu é velho, né? Fica tudo assim enrugado, né? Mas quando ele aparecia lá, aquela jabuticaba, que aparecia aquele moranguinho. Todo mundo queria usar aquele moranguinho. Mas depois que vira um chuchu assim, ninguém mais quer. E é a melhor idade, onde você tem maturidade para você ter experiências de vida, você saber tomar suas decisões melhor na vida, é onde você vai colher o fruto do seu trabalho que você trabalhou a tua vida toda. Aí para onde que a pessoa vai? Vai para a depressão, vai para a angústia, para o desespero, e fica doente, vai tomar remédio de psicotrópico, e faixa preta e faixa azul. Veja. Qual é o resultado? É esse. Agora você que é um chuchuzinho aí, você que é um chuchuzinho não, que você que é um moranguinho, por que você não se volta para o Senhor agora para você preservar o seu corpo para Deus? Essas coisas não vão chegar em você, esse tipo de doença. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem. Tá vendo? Começa na alma, não é no corpo. Que faz o mal. Primeiro do judeu e também do grego. Primeiro daqueles que conhecem a palavra e praticaram, e depois daqueles que não conheciam muito bem a palavra, não tiveram essa oportunidade. Agora, olha o contrário de quem busca Deus. Glória, porém, e honra e paz. Olha, você sabia que a paz não tem preço? Olha, a pessoa deitar na cama e falar, olha, paz me deito, em paz me levanto, na graça de Deus, o Divino Espírito Santo, isso aí é um tesouro inestimável. Tem gente que 3, 4 horas da manhã ele não conseguiu nem fechar o olho, o sono foi embora. E lá na palavra o Senhor diz assim, olha, deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Aí você desfruta disso, da honra de Deus, da paz, da bondade de Deus, você dorme em paz com Deus, você acorda bem. Olha lá. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem. Está vendo? Deus não faz exceção. Primeiramente do judeu e também do grego, daqueles que conhecem a palavra e daqueles que não conhecem e têm temor no coração para com Deus. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados.
E você sabia que ninguém consegue praticar a lei? Então como que eu faço? É viver em comunhão com Deus. Quem vive na presença de Deus não vive praticando o pecado. Em outras palavras, ele não precisa da lei. Ele só precisa da presença de Deus. Quando ele percebeu que perdeu a presença de Deus, ele já está praticando iniquidade. Se ele voltar para a comunhão com Deus, ele volta a desfrutar e não estão debaixo daquele jugo da lei. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, se não tivesse a lei, aquilo não pode fazer, não era pecado. Mas quando tem a lei, não pode fazer, aí aquilo é pecado. Você quer viver debaixo da lei? Ou você quer viver debaixo da graça? É muito melhor viver debaixo da graça. Aqueles que procuram viver guardando a lei, ele vive uma vida de tribulação, de angústia, e julgando os outros que não faz segundo aquele entendimento dele. Mas a pessoa que vai diante de Deus e fala, Senhor, eu quero viver esse dia na tua presença e na tua comunhão, com certeza ele não vai transgredir a lei, porque ele está fazendo aquilo que Deus quer, na comunhão com Deus. Os quais mostraram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Está vendo? Um dia Deus vai julgar os segredos dos homens. Sabe quais são os piores segredos? São os segredos do pecado. Quando as pessoas vão para a prática explícita do pecado, embora alguns hoje já não faz questão nenhuma de que o povo veja, quem quer que seja veja aquilo, porque é isso que vai acontecer daqui a uns dias. Mas as pessoas querem fazer essas coisas escondidas. Não querem que as outras pessoas vejam ele praticando o pecado explícito carnal ali. Eles não querem, eles se escondem. E um dia tudo isso vai estar patente, latente diante de Deus. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Segredos da política, que é corrupção. Segredos do viver pessoal humano, o que é? São os pecados carnais. Mas um dia isso vai ficar exposto. Quando? Na volta de Jesus, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então o evangelho é Jesus, ele vai voltar. E naquele dia ele vai estabelecer nos ares o tribunal de julgamento de Cristo. 1 Tessalonicenses. Quem vai ser julgado? Os que são de Cristo. Aqueles que ganharam a lei de Deus. E cada um vai receber a sua recompensa. A punição pelo pecado. E todos que são de Cristo são salvos. Ah, mas viveu praticando o pecado? Pois é um filho desobediente. O Senhor diz assim que ele disciplina aquele que ele recebe. E lá também o Senhor diz na palavra assim, olha, que o julgamento começa pela casa de Deus, pelos que são do Senhor. Então uma coisa é nós sermos salvos, termos a vida de Deus dentro de nós. Outra coisa é nós vivermos agora com temor, na comunhão com esse Deus que entrou em nós e nos salvou, ou nós desprezarmos a presença dele dentro do nosso corpo, praticando esses pecados imorais do capítulo 1. E são filhos de Deus. E quando o Senhor voltar, o que vai acontecer? O servo bom vai receber uma coroa de glória para reinar com Cristo. E os servos desobedientes? Lá em Mateus 24 e 25, no final, leia, o servo mau, é servo, não é ímpio, foi lançado nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E não vai sair de lá, enquanto não pagar o último centavo da sua dívida com que viveu praticando imoralidades por meio do seu corpo. E as pessoas que não têm Deus? E tem algumas pessoas que não têm Deus, que até têm um viver moral muito mais elevado e melhor do que aqueles que dizem que têm Deus. Não estão escritos no livro da vida. Serão colocados aonde? No lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. A Bíblia não relata onde é esse lugar, nem eu quero saber onde é. Mas há esse lugar que Deus preparou. O que eu tenho que fazer então? Receber o Senhor dentro de você. O que mais?
ser fiel a essa comunhão com Deus, não profanar Ele, o Espírito dele, dentro do seu corpo. Toda vez que você se achar numa situação negativa, se ajoelhe, peça perdão para o Senhor, começa de novo o seu dia. O Senhor fala que Ele não se lembra dos nossos pecados, quando de fato a gente se arrepende. O que é arrependimento? É pedir perdão, lavar com sangue e não fazer mais. Se a gente volta a fazer, nós não arrependemos. Quando a gente foi lá, me perdoa, você voltou a fazer a mesma coisa. Vamos pedir para o Senhor ter compaixão de nós? Senhor Deus da glória, Todo-Poderoso, te amamos. O Senhor conhece, Senhor, a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. E se o Senhor não nos acudir, Senhor, nós não temos o que fazer. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na Tua comunhão, na Tua presença, na Tua paz, na Tua liberdade, na Tua libertação. Guarda, Senhor, para que nós não façamos aquilo que Te ofende por meio do nosso corpo. Todo o tempo, Senhor, esteja falando conosco, nos guiando, nos ensinando esse caminho da vida. Como é maravilhoso, Senhor, nós podermos viver em paz com o Senhor e com as pessoas. Nos leva por esse caminho, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia, um dia iluminado por Deus, e que a sua situação, se a sua situação e a minha é do capítulo 1, vamos nos curvar diante do Senhor. Hoje nós temos essa porta aberta, a porta do sangue, a porta do arrependimento, mas ela vai se fechar. Depois não adianta bater na porta. Lá no dilúvio de Noé, não adiantou o povo bater na porta, todos pereceram. Todos que estavam fora da arca morreram. A arca hoje é Cristo, é a igreja, é você receber Deus, não é religião. Quando você recebe o Senhor, você está dentro da arca. Então vamos entrar dentro da arca e vamos pro andar mais elevado. Lá tinha 3 andares. Vamos lá para cima. Vivemos no Espírito em comunhão com o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.